Eu sou o professor Braguinha e vou compartilhar com você os segredos de como aprender exatas facilmente com o meu método fruto de décadas de experiência, fazendo a diferença na aprendizagem de milhares de alunos. Agora você vai aprender facilmente como calcular a distância entre dois pontos, parte da geometria analítica. Lembre-se que as nossas aulas devem ser assistidas até o final, pois a cada momento se encontram dicas do professor Braguinha. Muitos dos conceitos que usaremos nesta aula foram explicados na aula sobre Teorema de Pitágoras. Distância entre dois pontos. Vamos lembrar que todo ponto no plano tem duas coordenadas. A primeira coordenada referente ao eixo x, eixo das abscissas, e a segunda coordenada y, referente ao eixo das ordenadas. Qual a distância entre os pontos A, 1, 2 e B, 4, 2? Então, nós usaremos um plano cartesiano, não é? Onde o x aqui está de verde, ok? E o y, as ordenadas, em amarelo. Dicas do professor Braguinha. Clébio saiu de sua casa, que fica a 30 metros do início da rua, e deslocou-se pela mesma calçada até a rua do seu vizinho Sir Clayton, que fica a 90 metros do início da rua. Então, posição inicial foi no 30 e a posição final no 90. Pergunta: que distância Clébio percorreu? Claro que você já disse de imediato. Ele percorreu 60 metros. Que cálculo nós podemos fazer para encontrar 60 metros? 90, que é a posição final, menos 30, que é a posição inicial. 90 menos 30 dá exatamente os 60. Portanto, o que nós fizemos foi pegar o final menos o inicial. Lembre-se sempre disso. Final menos inicial. Outro exemplo. Bira marcava a altura de seu afilhado André. Em um ano, a altura de André passou de 80 centímetros para 89 centímetros. Então, a altura inicial de André, 80, a altura final, 89. E a pergunta é: quanto aumentou a altura de André neste período? Quanto foi este aumento? Claro que nós já entendemos. Nós vamos fazer o quê? Pegar, então, 9 centímetros, porque foi o 89 menos o 80. Novamente, veja que foi o final menos o inicial. Ok? Só para reforçar, tanto faz na horizontal como na vertical, ou, no caso, no eixo X e no eixo Y, sempre vamos pegar a posição final menos a posição inicial. Então, voltando à nossa questão, qual a distância entre os pontos A, 1, 2 e B, 4, 2? Vamos observar o seguinte: o ponto A, então, está aqui, porque o X é 1 e o Y é 2. Já o B, o X é 4, portanto, aqui. E o Y é 2, portanto, subindo até o 2. Aqui estará o ponto B. E a pergunta é: qual a distância entre o A e o B? Observe um detalhe, que o Y não mudou. Se você observar, tanto o ponto A como o ponto B possui o mesmo Y, que é 2. Observe aqui também, o mesmo Y. Já olhando o X de A
é diferente do x de b. Perfeito. Então, a pergunta é a distância de A para B. Mas eu posso dizer que, olhando no eixo x, imagine uma pessoa acompanhando um movimento de um inseto. E a pessoa seguindo ele aqui andando no chão. E a pessoa vai dizer, não, eu andei do 1 até o 4 acompanhando ele. Já uma pessoa que está em cima da escada e vê o inseto andando assim, vai apenas dizer que ele não subiu nem desceu. Portanto, não tem mudança de altura. Neste caso, a distância só houve mudança na horizontal. Não temos mudança na vertical. Daí, vamos calcular apenas o deslocamento no eixo x. Portanto, a distância de A até B será igual. Duas novidades aqui, não esqueça. Primeiro, por que eu coloquei xb primeiro? Ora, se eu estou calculando a distância de A para B, quer dizer que o início é em A e o final é em B. Pelo que nós vimos antes nas dicas, eu tenho que fazer o final menos o inicial. Portanto, se aqui é AB, eu boto B e A. Outra coisa, essas duas barrinhas aqui são sinais de módulo. Para quem não lembra, módulo vai nos indicar que o valor final será sempre maior que zero, ou seja, sempre teremos uma distância positiva, ok? Então vamos continuar. Então a distância de A para B será o x de B menos o x de A. O x de B, 4, menos o x de A, que é 1. 4 menos 1, 3. E o módulo de 3 é 3. Perfeito. Muito simples. Então a distância de A para B, 3. Segundo exemplo. Qual a distância entre os pontos A, 1, 5 e B, 1, 3? Então vamos pensar. O ponto A, 1, 5. O ponto B, 1, 3. Ora, a distância de A para B, então ele vai sair daqui para aqui. Portanto, o y de A, ó, e aqui o y de B. Em relação ao x, não vai mudar. Todos dois estão no 1. Então, x de A será igual a x de B, que é igual a 1. Portanto, a distância que nós queremos é do ponto A para o ponto B. Do A para o B. No eixo x, certo? Ele não vai ter deslocamento. Ou seja, uma pessoa parada aqui não ia ver um objeto que caiu, por exemplo, de um prédio, ele não ia ver ele andar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas uma pessoa que estava numa janela ou numa escada, ela ia ver o objeto sair daqui e passar aqui. Então, neste caso, ela veria um deslocamento vertical. Neste caso, deslocamento no eixo Y, no eixo das ordenadas. Portanto, nessa questão, só precisamos calcular o deslocamento no eixo Y. Distância de A para B, novamente em módulo, né? O módulo. E vamos inverter. Se é de A para B, colocaremos de B a. Então, Y de B menos Y de A. Final menos inicial. Por isso que é invertido. Qual o Y de B? Y de B, 3. Menos o Y de A, que era 5. Daí a distância de A para B será o módulo de 3 menos 5 menos 2. Módulo de menos 2. Agora vocês vão entender a finalidade do módulo. Então, tudo que está em módulo ficará sempre com o valor positivo. Portanto, a distância de AB será 2 e não menos 2. Ok? Sempre positivo, nunca esqueça disso. Terceiro exemplo. Qual a distância entre os pontos A, 1, 2 e B, 5, 5? Vamos colocar os pontos sobre o plano cartesiano.
Então, ponto A tem abscissa 1, ordenada 2. Abscissa 1, ordenada 2. Já o ponto B tem abscissa 5, ordenada 5. Vai ficar aqui. Observe que os valores de y, ou seja, as ordenadas de A e de B, são diferentes. Do mesmo jeito que as abscissas de A e B também são diferentes. Nós, então, vamos calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. Vamos, então, fazer aqui a projeção no eixo X, começando do A e terminando no B. Já no eixo Y, começaríamos aqui e terminaríamos aqui. Vamos calcular, então, a distância no eixo X. No eixo X, vai ser do ponto A até o ponto B de X. Portanto, XAB será o módulo de XB menos XA. Daí, XAB será X de B, 5 menos 1. 5 menos 1, 4. Módulo de 4. E o módulo de 4 é igual a 4. Já no eixo Y, teremos y de AB é igual a módulo de y de B menos y de A. Módulo de y de B, 5, menos 2. Y de AB será igual ao módulo de 3, e o módulo de 3 é 3. Só que nós encontramos a distância no eixo X e no eixo Y, mas ainda não calculamos a distância de A para B. Vamos pensar aqui em deslocar até aqui. Ó. E vamos deslocar aqui do eixo Y até aqui. Teremos, então, um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é justamente a distância de A até B. Portanto, teremos distância de A até B ao quadrado será igual a 4 ao quadrado, que é essa distância aqui, e 3 ao quadrado, que é essa outra distância. Distância de AB ao quadrado será 16 mais 9. Distância de AB ao quadrado igual a 25. Distância de AB igual a raiz quadrada de 25. Não colocamos mais ou menos, porque distância sempre será positiva. Portanto, raiz de 25, 5. E aí encontramos a distância. Dicas do professor Braguinha. Distância entre os pontos A, onde as coordenadas XA e B, de coordenadas XB e YB. Ok? Então, primeiro caso. Quando nós temos uma distância entre pontos que estão na horizontal, que estão paralelos ao eixo X. Neste caso, o y de A será igual ao y de B, e nós só precisaremos calcular a distância no eixo X. Então, quando você vê que a distância é horizontal, só precisaria calcular no eixo X. Perfeito? Já neste exemplo, se você observar, o que não muda é o x. O x de A e de B são iguais. Portanto, só precisaremos calcular a distância no eixo y. Então, a distância será apenas no eixo y. Mas, quando um ponto vai de um ponto a outro na diagonal, aí neste caso nós teremos que calcular da seguinte forma. Distância de AB será, veja, é o teorema de Pitágoras já organizado. Simplesmente faremos a parte de x ao quadrado e a de y ao quadrado. Então, muito simples. Distância de A até B ao quadrado será o que a gente fez no eixo x, a distância no eixo x, e a distância no eixo y ao quadrado. Primeira questão. Determine a distância entre os pontos. Para facilitar, vamos colorir
as ordenadas e abscissas dos pontos, ok? Então, letra A, distância entre os pontos A e B. Observe que o y, ou seja, as ordenadas são iguais. Se as ordenadas são iguais, para calcular a distância só precisaremos fazer no eixo x. Portanto, distância de A a B será o módulo de xb menos xa. Distância de AB será x de B menos 1 menos 4. Observe que esse menos do 4 não é que o 4 é negativo, mas da fórmula, esse menos aqui. Já esse menos verdinho é porque o próprio 1 já tinha o menos. Menos 1 e menos 4 teremos menos 5. Então, módulo de menos 5, 5. Letra B, distância entre C, menos 1, menos 3 e D, menos 1, 7. Observe que o x de C e D são idênticos. Portanto, só precisaremos fazer a distância no eixo y. Distância de AB será o módulo de, veja bem, se aqui é de C para D, nós vamos colocar D menos C, sempre invertendo. Ó. AB vira BA, CD vira DC. Y de D, 7, menos da fórmula, só que aqui também tem um menos. Então, vamos ter que colocar mais 3. Veja bem, eu não posso colocar dois sinais juntos. Existe o menos branquinho da fórmula, mas existe o menos também do 3. E o menos com menos eu já coloco mais. 7 mais 3, 10. Módulo de 10, 10. Letra C. Distância entre E e F é menos 4, 2 e F 8, 7. Observe que não temos valores iguais. Portanto, usaremos o teorema de Pitágoras. Distância de EF ao quadrado será a distância entre o x e o y. Distância de EF ao quadrado. Então, se é EF, eu vou botar FE. XF menos XE ao quadrado, YF menos YE ao quadrado. Distância de EF ao quadrado é igual x de F, 8, menos o menos 4. Por isso que ficou mais 4. Y de F, 7, menos da fórmula, 2. Perfeito? Distância de EF ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144, mais 25. Distância de EF ao quadrado é igual a 169. Distância de EF é igual a raiz quadrada de 169. Distância de EF é igual a 13.